estudantes da terceira série! Nesse vídeo vamos falar sobre conflitos da Ásia com enfoque especial em Iraque. Para que isso seja literalmente organizado e atingido, temos alguns objetivos a atingir, que é literalmente entender a posição e a questão territorial iraquiana como centro dessa disputa, além de dar uma olhada sobre conflitos inerentes a essa sistemática, bem como a influência norte-americana de outras organizações na área iraquiana. Para que isso, logicamente, vamos pensar em conflitos e vamos pensar em Iraque na questão territorial. Para entendermos bem, temos que puxar que a Ásia, de maneira geral, sempre foi palco de conflitos. Esses palcos são literalmente refletidos pelas questões diversas de relevo, de clima, de vegetação, de aspecto, de acesso ao mar, aspectos ligados à questão hídrica. E isso, obviamente, reflete em toda a Ásia. Olhando para o Oriente Médio, que literalmente é a parte intermediária, uma parte central em toda a questão Ásia, Europa e África, nós temos o Iraque como o cerne ainda dessa questão. Veja, é o meio do meio. Por esta região, nós vimos então como sendo uma região sempre muito disputada, principalmente em tempos bem antigos, pela questão dos rios, pela região iraquiana ser literalmente entendida como antiga Mesopotâmia, que é as terras entre rios, que aparecem como o Rio Tigre e Eufrates. Então, essa sistemática já é visível de maneira muito antiga e muito visível. E isso vai se deflagrando no decorrer do tempo em questões que vão se estendendo pela história. Então, podemos citar em razão a invasão do Império Otomano, depois em questões ligadas à Primeira, à Segunda Guerra Mundial, e chegando aos nossos tempos, que é o final do século XX, início do XXI, nós vamos ter a sistemática ação de um então ditador, presidente chamado Saddam Hussein. Nele, nós vamos ter inicialmente uma questão aliada a toda a questão principalmente ligada ao petróleo, e isso dá a ele uma força inerente para que dispute a disseminação do que ele encontrava-se como sendo a realidade para o país. E isso imputava a questões religiosas, políticas e econômicas. Então, essa situação de escoamento de produtos, a utilização dos poços de petróleo, o valor do petróleo e todo esse contingente passou a ser discutido durante todo o governo dele. Desta situação, nós vamos ver a tentativa da invasão do Irã, a tentativa da invasão do Iraque, e isso deflagrou, claro, que muitas situações agressivas e adversas que deveriam ser controladas por todo o planeta, porque víamos o sofrimento da população. Nesse sofrimento da população, obviamente, muitos tentaram intervir, mas só começaram a organizar uma intervenção quando sitiaram o poder e tentaram atingir a então estação sede, que é o Palácio do Ditador. Este palácio foi então represado para que parassem essas invasões dos países vizinhos e parasse essa deflagração de toda a sistemática de posicionamento de poder de Saddam Hussein. Nisso se concretizou quando, em 2003, ele foi capturado pelos Estados Unidos, e aí o país passou por um processo de transição que vem até os nossos dias, em que mostra que, infelizmente, essa ação de captura e disseminação da ideologia naquela região originou hoje um movimento de violência e desorganização interna, mostrando que não se deve interferir de maneira tão efetiva e que deve sim possibilitar as modificações de cada país por conta própria. Nesse vídeo nós falamos sobre as questões e conflitos asiáticos, principalmente na questão ligada a Iraque. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!